dando continuidade ao nosso segundo bimestre, nós vamos concluir nesse módulo de hoje funções orgânicas oxigenadas, certo? O próprio nome já sugere que nessas funções orgânicas, o principal elemento que não pode faltar são os compostos que apresentam o elemento oxigênio, funções orgânicas oxigenadas, certo? Eu já iniciei na última aula essas funções orgânicas, certo? Todo mundo já sabe que as principais funções orgânicas é o álcool, é o fenol, é o enol, é o éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal orgânico e éster. São as principais. No entanto, como nós estamos na segunda parte de funções orgânicas oxigenadas, nós só vamos nos deter a algumas que já estudamos, que são os aldeídos, são os ácidos carboxílicos, são os... O que mais eu tenho aqui de funções orgânicas oxigenadas? São os ésteres, são os anidridos. Tudo isso já foi visto na aula anterior, certo? É só como revisão. Então, olha só, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas principais funções orgânicas oxigenadas, que eu tenho esse quadro resumo, que diz o seguinte: as funções orgânicas oxigenadas é o éter, que são aquelas que apresentam o oxigênio como grupo funcional, é o éter, aldeído, cetona, os ácidos carboxílicos, o éster, os anidridos e os cloretos de ácido. Essas são as principais funções orgânicas oxigenadas, onde o principal elemento é o oxigênio. Isso é o meu quadro resumo das funções orgânicas oxigenadas. No entanto, nós precisamos só ver as duas últimas funções, porque as demais já foram estudadas, que foi o caso do álcool, das cetonas, dos aldeídos e dos ácidos carboxílicos. E vamos fazer uma questão de revisão aqui para ver se vocês conseguem se lembrar das demais. E a gente volta para as duas últimas funções orgânicas oxigenadas, que são os anidridos e os derivados de ácido. Certo? Por exemplo, olha o que diz o primeiro enunciado das funções orgânicas oxigenadas. As funções orgânicas oxigenadas 2, aldeídos, ácidos carboxílicos, sais orgânicos, os ésteres, anidrido e aletos de ácido, elas se diferem quanto ao seu conceito, seu grupo funcional, sua nomenclatura e alguns exemplos. Explique-as. Então, o que é que eu vou ter que fazer nessa questão de número 1? Eu vou conceituar cada função. Eu vou escrever o grupo funcional de cada função e a sua nomenclatura. Eu vou fazer as três primeiro, aldeído, ácidos carboxílicos e sais orgânicos, e vocês vão concluir os demais. Então, primeira coisa, eu vou pegar a primeira função, aldeído. O que é a função aldeído? Por definição, apresenta na sua estrutura um grupo aldoxila presa a um radical orgânico. Isso já é o conceito. Qual é o grupo funcional da função aldeído? CHO. E como é que se escreve a sua nomenclatura? A nomenclatura é a oficial. É o prefixo, o intermediário com a terminação al. Então, eu coloquei a definição, eu disse como era o grupo funcional e estou dizendo como é feito a nomenclatura. E um exemplo aí pode ser qualquer exemplo do livro, de aldeído. Então, da mesma maneira que eu fiz com a questão de número 1 sobre os aldeídos, vamos fazer agora com a segunda função orgânica, que são os ácidos carboxílicos. O que é um ácido carboxílico? São oxiácidos orgânicos que possuem o grupamento carboxila, nome e grupo vem da junção da carbonila mais a hidroxila, certo? Qual é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos? COOH. Como é que se escreve a sua nomenclatura? A palavra ácido mais o número de carbono
mais o intermediário com a terminação oico. Isso é a nomenclatura para os ácidos carboxílicos. Mesma coisa faremos agora com o sais orgânico, que é um sal orgânico. Tudo isso está no livro, certo? São compostos obtidos por meio da reação entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica, em que o hidrogênio do grupo carboxila do ácido reage com o ânion hidróxido da base, formando água, enquanto o ânion orgânico se une ao cátion da base para formar esse sal. Qual é o grupo funcional dos sais orgânicos? COO mais um metal, certo? E a nomenclatura, trocar a terminação ico por ato mais o nome do metal. Aí o que eu fiz nas 3 primeiras, vocês farão nas 3 últimas questões. As demais questões, todas estão no livro, certo? Essa que, questão 2 diz o seguinte: além de ser utilizada na preparação do formol, a substância da fórmula mostrada na figura a seguir tem aplicação industrial na fabricação de baquelite. Identifica a função química e o nome oficial desse composto. Por eu ter CHO, CHO significa dizer que é um aldeído. Como é que se escreve os nomes dos aldeídos? Número de carbono, o infixo com a terminação al. Como eu só tenho um carbono, é met. No carbono só tem ligações simples, então é an. Todo aldeído tem a terminação al, metanal. A questão de número 3. Considere os seguintes grupos funcionais a seguir, com base em sua estrutura, e identifique a afirmação correta. Aí eu tenho grupo 1, CHO. Grupo 2, CO. Grupo 3, COO. E o grupo 4, só o oxigênio. A letra A diz o seguinte: a propanona, ona, como tem a terminação ona, significa dizer que a função orgânica oxigenada é o cetona. Então, a propanona apresenta o grupo funcional 3? Não. Para ser cetona, eu tenho que ter um carbono preso a um oxigênio. Aqui são 2 oxigênios. Então, isso aí não é uma cetona. A letra B. O grupo funcional representado em 4 trata-se, é um éster. Oxigênio entre ligações é chamado de éter e não éster. Letra B está errada. A letra C. O propanal, al, como termina em al, significa dizer que a função é aldeído. O propanal apresenta o grupo funcional em 1, está correto, ó. CHO. Isso é o grupo funcional de um aldeído, certo? Então, provavelmente, a alternativa correta vai ser a letra C. A letra D diz: o grupo funcional representado em 2 trata-se de um éster. CO não é éster. O éster tem 2 oxigênios, certo? Então, isso aqui é um cetona. Então, sai a letra D. A letra E diz: o etoxetano, isso é um éter, etoxetano é um éter, apresenta o grupo funcional em 2, isso aqui é um cetona e não éter. Então, a questão de número 3, a alternativa correta é a letra C. Na quarta questão, temos a seguir a estrutura de 2 aldeídos presente em perfumes, um decanal 10 e dodecanal. Justifique porque o aroma dessas substâncias é agradável ao olfato humano. A justificativa de que esses 2 compostos têm um aroma agradável
é que aldeídos de massa molar pequena apresentam odores desagradáveis. À medida que a massa molecular desses aldeídos aumenta, seus odores tornam-se cada vez mais agradáveis. Ou seja, na medida em que o número de carbono aumenta, o cheiro agradável também aumenta, certo? Essa é a questão 4. Na questão 5, o ácido butírico, do latim butiro, significa manteiga, contribui para o cheiro característico de manteiga rançosa. Esse ácido, ele é formado por 4 átomos de carbono unidos numa cadeia saturada. Dê a fórmula estrutural e o nome oficial do ácido butírico. Então, como ele é formado por 4 carbonos numa cadeia saturada, significa dizer que ele só tem ligações simples. Cadeia saturada são ligações simples. Ele quer a fórmula estrutural e o nome. Na fórmula estrutural tem que ter os 4 carbonos. E o nome, como ele é um ácido carboxílico, certo? Então ele tem a terminação oico. Então, ácido butanóico. Sexta questão. O medicamento AS é ácido acetil salicílico utilizado, deixa eu afastar aqui, utilizado para aliviar dores e também para diminuir a febre, já foi mencionado desde os tempos do século V a.C., por Hipócrates, médico grego. A sua estrutura química está representada a seguir. Com base nesse composto, as funções orgânicas presentes são, eu tenho aqui, COOH, isso aqui trata-se 2 oxigênio, trata-se de um ácido carboxílico, então só é a letra A. Isso aqui, carbono entre oxigênio, trata-se de um éster. Sexta questão, letra A. Próxima questão. Sétima questão. O capraldeído é uma substância com odor desagradável e irritante, que é eliminada pelas cabras durante o seu processo de transpiração. Sabendo que esse aldeído é um hexanal, identifique em uma molécula desse composto números de hidrogênio. Então, uma das maneiras é você colocar os 6 carbonos, porque, como ele aqui, sabendo que esse aldeído é um hexanal, ou seja, tem que ter 6 carbonos. Cada carbono faz 4 ligações. Qual é o número qual é a quantidade de hidrogênio? É só você completar as ligações do carbono que estão faltando com o elemento hidrogênio, aí você vai saber os números de hidrogênio, certo? Na 8ª questão, ele diz que o ácido acrílico, deixa eu afastar aqui, o ácido acrílico é uma substância líquida em temperatura ambiente. Apresenta como principal característica um cheiro irritante e possui boa solubilidade em água e em alguns solventes orgânicos, como a acetona. Veja sua fórmula estrutural. Isso aqui é a fórmula do ácido acrílico. Determine a sua nomenclatura. Quantos carbonos tem aqui? Aqui, 1 carbono, 2 e 3. Tem 3 carbonos e uma dupla ligação. Como é que se escreve o nome deste ácido? O ácido, a sua nomenclatura é pela palavra ácido. Então, ácido, número de carbono. Como são 3 carbonos, é próprio. Como eu tenho uma dupla ligação com a terminação óico, ácido propenóico 2, ou ácido 2-propenóico, certo? Porque quando houver a insaturação, você vai ter que localizar esta insaturação. Na questão de número 10, especiarias
como anis estrelados, canela e cravo da Índia, são deliciosas, sendo comumente utilizadas na gastronomia, devido aos seus deliciosos aromas. Também são utilizadas na fabricação de doces, como chicletes, balas e bolachas, na perfumaria e na aromatização de ambientes. A seguir, temos as fórmulas estruturais de 3 compostos orgânicos presentes no aroma dessas especiarias. Eu tenho o primeiro, certo? Isso aqui, ó, eu tenho um ácido aqui, eu tenho um fenol, certo? O segundo, aldeído, e o terceiro, um éter. Esses compostos apresentam em suas fórmulas estruturais os seguintes grupos funcionais. Eu tenho álcool, cetona e fenol. Eu tenho aldeído, álcool, éter e fenol. Aí você vai olhar os grupos funcionais que estão presentes em cada um e vai escolher qual é a alternativa correta, certo? Vou deixar essa questão para que vocês raciocinem mais, pensem mais, interpretem melhor, tá bom? A questão de número 9. O ácido fitálico, igualmente chamado de ácido ortofitálico de fórmula molecular tal, é usado normalmente na forma de anidrido, certo? Anidrido fitálico. Para produzir outras substâncias, tais como corantes, perfumes, sacarina, fitálicos diversos e muitos outros. Sobre o ácido fitálico a seguir, forneça as seguintes informações. A letra A. Qual função orgânica ele pertence? É um aldeído? É um éter? É um éster ou é um ácido? Pela presença do COOH, ele é classificado como ácido carboxílico. A letra B. Classifique esse composto como saturado ou insaturado. Pela presença das duplas ligações, ele é um composto insaturado. Ele é alifático ou aromático. Pela presença do anel aromático, ele é um composto aromático. E a letra D, classifique-o de acordo com a quantidade de grupos funcionais que ele possui. Como ele só tem um grupo funcional que é dos ácidos, então é um composto dicarboxílico. Tem 2 grupos funcionais. Então ele é um composto dicarboxílico, certo? Isso é nós encerrando as funções orgânicas oxigenadas 2, e a partir de agora vocês vão fazer todo praticando referente aos compostos oxigenados 2, certo? Bons estudos e até a próxima aula.